Olá, alunos de métodos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns erros, né, e algumas correções na introdução de trabalhos acadêmicos, ok? Então, primeiro, antes da gente iniciar a vídeo correção, na qual eu vou pegar um texto de introdução de um aluno e a gente vai acompanhar aqui as correções, né? Eu vou dar algumas observações para vocês de erros comuns. Eu preparei esses slides que compila aqui, né, alguns trechos coletados de alguns trabalhos que trazem essas principais circunstâncias aí que os alunos acabam recorrendo, né, em erro. Primeiro, antes também da gente começar a falar dos tópicos de correção, eu gostaria de relembrá-los da estrutura de uma introdução, tá? Uma introdução de um texto científico, ela vai percorrer normalmente, eu falo normalmente porque algumas introduções, elas não fazem uso de alguns pontos desses aqui, eu falo já para vocês em que situações isso acontece, mas normalmente a gente segue essa estrutura aí. Tá? Eu estou utilizando como referência aqui dessa estrutura a autora chamada Mota Hot, tá? Que é uma autora da área de métodos e técnicas de pesquisa. Então, nós temos aí, primeiro, a contextualização do tema, onde você vai falar de maneira abrangente sobre o que é essa sua temática, né? Trazendo geralmente, e é de bom tom que nessa parte a gente carregue em citações, carregue em notícias, ou seja, referências que embasem qual é a situação que você vai trabalhar. A problematização, ela vem logo de gancho, né? Porque quando você está contextualizando, você já está preparando o terreno para problematizar. A gente vai já ver isso no texto, tá? E aqui na problematização é onde você tem que convencer o seu leitor, você, autor, tem que convencer o seu leitor de que aquilo ali é um problema de pesquisa relevante. A gente já conversou sobre isso em aulas passadas, né? Da relevância científica. A relevância científica, ela geralmente ela está dentro da problematização, né? Eu botei um tópico separado aqui só para falar que é interessante que a relevância ela apareça. Quando você traz uma problematização bem construída, que você mostra bem por que aquele problema é um problema, a relevância já está ali inclusa, certo? Em algumas outras situações a gente precisa criar um parágrafo adicional só mostrando aí qual é a relevância dessa problemática, tá bom? Então, o primeiro item aí, que em alguns casos vocês não vão encontrar explicitamente, é a relevância, né, em alguns textos. Um outro tópico que vocês, em alguns textos, não vão encontrar, ou não vão encontrar de forma nenhuma, ou não vão encontrar de forma explícita, mas ele está implícito, é a lacuna de pesquisa. Essa lacuna é quando na literatura, em todo estudo científico, ficou uma questão aberta, uma questão ainda a ser estudada, e ninguém estudou. E na revisão teórica, né, nos artigos e nos livros que você leu, você viu que ninguém, né, respondeu aquela questão completamente, né, ou ainda falta alguma ponta solta daquela problemática. E aí a gente chama isso de lacuna, tá? Quando o aluno consegue trazer uma lacuna a partir da fala de autores ou da leitura de outros artigos e ele traz isso para a introdução dele, ele faz com que o seu texto ele seja muito mais rico, né, que ele seja muito mais considerável no meio científico, porque você, nesse caso, está explicitamente contribuindo para o progresso científico. Isso também a gente já falou em aulas anteriores, né? E aí vem os famigerados objetivos geral e objetivos específicos. Isso no texto da introdução não deve ser simplesmente jogado de forma de tópico, né? Você deve explicar, você deve colocar esses objetivos contextualizadamente, né, em forma discursiva. E por último, esses dois últimos pontos, né, a maior parte dos trabalhos que eu venho pegando os alunos acaba deixando isso aí bem mal desenhado, né, esses dois últimos pontos, mas é normal para quando a gente está trabalhando com alunos que ainda não desenvolveram pesquisas, né? Ou então que eles não têm noção de como vai ser a metodologia do projeto de pesquisa deles, então eles acabam não sabendo o que escrever nesse ponto 6, né, que são as pretensões metodológicas, significa dizer, tá, você tem essa problemática, você tem esses objetivos, mas como que você vai pesquisar isso? E aí você tem lá um rol de métodos que a gente vai falar mais na frente,
né, em outras aulas para o futuro. E aí você vai dizer brevemente na introdução, é isso mesmo, na introdução você já dá um desenho, é como se fosse uma sinopse, né, do qual vai ser o teu recurso metodológico. E o último ponto aí, o 7, que inclusive em artigos que a gente encontra publicados aí, alguns não trazem essa parte, mas eu acho que é interessante você apresentar para o seu leitor quais serão os tópicos que ele vai ler a seguir, né? Então, uma breve apresentação, a seguir você vai encontrar uma revisão teórica sobre os construtos tais e tais, na sequência serão apresentados os resultados, né? Enfim, então, isso também é uma coisa que eu acredito que deve estar presente na introdução. E antes da gente passar para o próximo slide, eu gostaria de alertá-los que nem sempre esses componentes estão exatamente nesta ordem, tá? Algumas vezes o autor ele já começa de cara com um objetivo. Vocês podem ter lido algum artigo que começa assim: o objetivo desse estudo é, né? Então ele começa logo com o objetivo para depois problematizar e por fim contextualizar. Então isso vai do estilo do autor. Mas para a gente, né, que está começando, que está iniciando esse processo de aprendizagem de escrita científica, eu sugiro que vocês se apeguem a uma estrutura mais fixa quando vocês tiverem mais habilidade na escrita científica e vocês brincam com essas estruturas, tá bom? Vamos lá, então. Passando aqui esse slide, essa planilha aqui é a planilha que eu coloco ao final aí do trabalho dos alunos, né? E aí, no caso de vocês, eu estou colocando aí essas pontuações, tá? Eu não estou pontuando nem precisões metodológicas, nem apresentação da estrutura do trabalho, certo? Então, o aluno que não colocou isso não vai ser retirado do ponto. Os únicos critérios que eu estou pontuando são contextualização, problematização e objetivos. A lacuna está aí constando como mais um, mas é um ponto adicional. Para aqueles alunos que conseguiram identificar a lacuna, ele ganha um ponto adicional, certo? Então, vamos lá para situações e erros mais comuns nas introduções. Primeira coisa, cabeçalho, né? Cabeçalho, eu digo, e sempre escrevo nos trabalhos dos meus alunos, crie o hábito de sempre ter cabeçalho. Sempre, em toda circunstância, coloquem cabeçalhos. Isso dá um ar de organização para o trabalho de vocês, certo? Isso dá um ar de profissionalismo, além de que, imaginem vocês, futuros professores, fazendo licenciatura, né? Vocês pegando um trabalho de 50, 60 alunos e você identificar em cada lugar onde o aluno colocou o seu nome. Uns colocam no título do arquivo, outros colocam no final do texto, né? E você não bota em canto nenhum. Você tem que achar isso porque o aluno te mandou um e-mail, aí tu tem que descobrir que é aquele aluno. E rezar para que o e-mail do aluno identifique o aluno, né? Não seja florzinha, ponto, alguma coisa que não identifique o aluno. Então, assim, iniciou qualquer trabalho acadêmico, qualquer trabalho da sua faculdade, coloca o teu cabeçalho, certo? Cria esse hábito, façam cabeçalhos padrões, cada um de vocês aí cria um documento padrão, fica até bonito, né? Quando você, como aluno, tem um cabeçalho padrão. Outra questão é o alinhamento do texto. Eu peguei aqui uma imagem que está borrada, mas a intenção é só a gente ver aí o formato. O que é alinhamento, certo? É isso aqui, ó. Essa lateral aqui tem que estar plenamente alinhada com a margem, certo? Nos dois lados. Mais para frente, nós vamos ver os padrões de formatação ABNT, e aí lá vai dizer quantos milímetros de um lado, quantos milímetros de outro, quando tem parágrafo e qual é o recuo desse parágrafo, tá? Mas por hora, quando for iniciar um texto, né, se não tiver formatação, pode formatar sem parágrafo e sempre trazendo aqui o seu texto alinhado. Mais uma vez, isso vai conotar um ar de organização do seu trabalho. Receber um trabalho dessa forma é muito feio, né? Conota de desleixo, que você não teve preocupação com a estética do seu trabalho. Beleza? Vamos lá. Começando agora com alguns recortes, né, que eu peguei dos trabalhos e trazem algumas situações, alguns são erros e alguns são dicas de melhoria. Tá? A primeira coisa que eu quero trazer aqui são palavras e expressões de conotação negativa ou de cunho muito crítico.
Às vezes, o aluno está construindo o seu texto e ele já tem uma ideia pré-estabelecida daquela situação, problema, e, inclusive, o aluno tem uma opinião formada sobre aquela problemática, né? E aí, a gente, enquanto pesquisador, enquanto cientista, a gente tem que sair desta persona que tem opiniões próprias e entrar numa imagem de pessoa que só vai ter opiniões baseadas em fatos e argumentos testados, certo? Então, assim, a gente tem que se livrar, no momento que a gente está incorporando a escrita científica, desse hábito, né, de trazer expressões muito pesadas ou algo que seja muito crítico, bem como o juízo de valor. Mas na frente eu vou trazer uma citação que tem juízo de valor, certo? Vamos olhar aqui essa parte aqui, essa citação que eu trouxe de um trabalho. As relações entre a escola e as famílias dos alunos são uma. Tem alguns erros aí porque eu não corrigi, mas são uma das questões, no caso deveria ser, né? É uma das questões mais recorrentes nas discussões sobre o fracasso escolar. O que eu quero pegar aqui nesse trecho é fracasso escolar, né? Essa palavra é muito pesada. Quando você está analisando essa questão se a escola ela teve um fracasso, a gente tem que olhar não por fracasso em si, mas na eficiência ou no desempenho dessa escola. Porque como resultado desse desempenho, eu posso ter um desempenho positivo, que é o sucesso, ou um desempenho negativo, que é um fracasso. Então, não é interessante eu começar logo falando que eu quero estudar o ruim da escola, né? Apontando logo que existem fracassos. Então, como sugestão, eu coloquei o texto abaixo, as relações entre a escola e as famílias dos alunos são uma das questões mais recorrentes nas discussões sobre o desempenho escolar. Não foi o que eu fiz, troquei só a palavra fracasso por desempenho. A gente tem o mesmo sentido do que se quer pesquisar, né? Mas a gente tornou tudo muito mais sutil. Isso vai fazer com que até o próprio autor que está lendo isso não já venha munido de juízo de valor contra você, autor. Né? Poxa, mas ele já acha que a escola é um fracasso, né? Então a gente troca aí por desempenho. Nem que lá na frente a gente, enquanto autor, saiba que a resposta vai dizer que existe um desempenho negativo, né? Mas eu também não utilizaria a palavra fracasso quando eu encontrasse o desempenho negativo. Utilizaria só o desempenho negativo, tá bom? Outro trecho é esse aqui. Esse artigo tem como abordagem o descaso que a maioria dos professores cometem ao não saber diferenciar as práticas que estão inseridas na pedagogia ao dar aula aos seus alunos. Né? Então, eu estou da mesma forma do trecho anterior, eu já estou dizendo que o professor está cometendo um descaso. Né? Então, eu estou conotando aí que ele é relapso, né? Que ele negligencia a educação. Na verdade, não é isso, né? Alguns professores, o que a autora aí queria colocar no artigo, é que alguns docentes, eles não conhecem as técnicas pedagógicas e por não conhecerem ou não se preocuparem em se atualizar, né, eles acabam prejudicando os alunos. Então, a gente tem que encontrar uma forma diferente, sem ser tão agressivo, de escrever isso. A sugestão que eu trouxe é: esse artigo tem como abordagem a dificuldade de entendimento dos conceitos aplicados à pedagogia, o que culmina em práticas docentes ineficientes do ponto de vista da aprendizagem. Ok? Próximos. Outro trecho é: se você perguntar a algum garoto do ensino fundamental se ele quer ser professor, provavelmente ele responderá que não e até fará uma cara de nojo ou repúdio. Vamos parar por aí, certo? Esse trecho aqui, se eu fosse escrever um artigo jornalístico, por exemplo, né, uma nota num blog, um tweet, seria interessante, tá? Porque eu tô usando esse subterfúgio cara de nojo ou repúdio, essa expressão, né, para chocar. Eu entendi o recurso da escrita, mas para textos científicos, isso aqui
além de ser uma muito coloquial, uma expressão muito coloquial, né? E a escrita científica ela exige algo mais formal. Repúdio não, mas cara de nojo, sim, é muito coloquial. Também vai trazer aquela questão do juízo de valor, né? Vai ficar meio pesado para a leitura. Então, eu tiraria a expressão cara de nojo, eu poderia até deixar o repúdio. Então, ficaria, o aluno provavelmente responderá que não ia até fará uma, não tiraria a cara também, né? Até fará, até terá repúdio, ou mostrará repúdio pela circunstância. Ok, ficaria tolerável. É claro que isso, para não ser um juízo de valor completo, eu deveria trazer aí alguns artigos, algumas citações que provem que realmente o aluno ele não gostaria de assumir essa posição, né, professor. E aí sim eu consigo embasar, ó, tá vendo o que eu estou dizendo aqui? Realmente é comprovado, tá? E não deixar isso aí solto, porque senão vai ficar parecendo ainda assim um juízo de valor, tá? Outro juízo de valor vem a seguir. Podemos entender que ele é uma criança e que até não e que até então não tem discernimento para entender a seriedade da função de professor na nossa sociedade. Isso é uma opinião, né? Isso é uma opinião e não está embasado em nada. Se tivesse um outro autor colocando aí que isso aí é um fato, a partir de uma pesquisa que ele fez com tantos alunos e aí ele achou esse dado, né? Aí sim, a gente poderia inserir aí, mas sem nenhuma citação, sem nenhuma fonte que embase esse argumento, isso vira apenas uma opinião, tá? Então, esse argumento aqui, como eu falei, esse parágrafo, ele está muito munido de juízo de valor e opiniões, o que não é interessante para um artigo científico. Outro erro muito comum, né, o aluno trazer expressões ou argumentos sem significação. O que é isso? Eu trago todo um trecho, né, eu trago uma expressão ali que, se eu leio o texto todo, eu não encontro nenhum significado para aquilo ali que ele está colocando. Vamos ver aqui esse trecho. Devido a uma série de acontecimentos que visam deixar a licenciatura de lado, alguns professores ficam em débito com os alunos. A expressão é uma série de acontecimentos. Que série de acontecimentos é essa? Certo? O autor, em nenhum momento antes ou depois, no seu texto, ele falou de algum acontecimento. E mesmo que ele tivesse falado desses acontecimentos, ele não falaria devido a uma série de acontecimentos, ele falaria devido a esta série de acontecimentos, ou seja, usando esta ou essa para se referenciar, né, aos argumentos que ele utilizou acima ou abaixo no seu texto, né? Então, o autor, na cabeça dele, ele sabe que existem esses acontecimentos, ele colocou isso no texto, mas vai deixar aí o seu texto com uma ideia solta, uma ponta solta, algo vazio, né? Outro erro, que na verdade, nesse caso não é tão erro, mas é uma questão que não deixa tão bonito o seu texto, é usar advérbios de intensidade. Vamos ver aí, muito bom, bastante, né? Então, esse trecho aí, com isso, o grau de complexidade do ensino barra aprendizagem dessa disciplina é bastante elevado, dificultando assim o seu estudo. Se eu tiro a palavra bastante, vamos reler o trecho. Com isso, o grau de complexidade do ensino-aprendizagem dessa disciplina é elevado, dificultando assim o seu estudo. Tem o mesmo sentido, eu tiro a palavra bastante, porque bastante exige que você diga o quão bastante, né? Então, não há necessidade de usar esses advérbios de intensidade no artigo científico, né? É muito importante, é muito interessante, né? É demasiado discutido, não precisa trazer isso, você traz apenas a informação limpa e seca. Existe uma máxima na escrita científica que o menos é mais. Né? Escreva o mais simples possível, o mais diretivo possível, que você vai ter um texto fluido de se ler. Mais uma aí, expressão sem significação. A entrada do estudante no ensino superior por si já é bastante, ó, de novo advérbio aí de intensidade, bastante carregada, já é carregada de preocupações normais que cabem a esse processo de transição.
Essa expressão normais também é uma expressão sem significação. O que é uma preocupação normal, né? Porque o que é normal para mim pode ser não normal para você. Então, quando o autor coloca isso, ele está querendo padronizar, né? De certa forma, não deixa de ser um juízo de valor. Ele está querendo padronizar que existe um conjunto de normas, né, de pensamento dos estudantes, o que não é correto se dizer. Até porque eu acredito que esse mesmo autor aqui, ele está falando sobre uma diferenciação entre público e privado. Então, aí mesmo ele já está se contra-argumentando, né? Porque ele está dizendo que existem diferenças entre alunos do público e alunos do privado. Então, como é que eu vou falar de normalidade aí, né? De uma norma que enquadre todo mundo. Então, ou eu tiraria a palavra normais, carregada de preocupações que cabe a esse processo de transição, ponto. Ou então eu, em sequência, né, caracterizaria o que é que ele disse que é normal. Outra situação bem presente é quando o texto, alguma expressão que o aluno utiliza, exige a necessidade de comprovação. Né? Ele colocou aquele fato, mas ele deveria ter trazido aí referência de um autor, de uma lei, ou um dado numérico, né? De um banco de dados, um IBGE, um censo escolar, para poder embasar o que ele está dizendo. Né? Porque se ele não trouxer isso, a gente já entendeu que vai virar uma opinião ou um juízo de valor, tá? Cada educador, apesar de sua formação, aplica técnicas estagnadas no processo educativo em sua sala de aula. Né? Quem disse isso? Né? Quem foi que afirmou que o educador sempre aplica técnicas estagnadas? Qual foi o estudo que comprovou isso, né? Eu estou fazendo juízo de valor, querendo generalizar que os educadores, eles são estagnados. Então, isso aí, para não se tornar juízo de valor, a gente já entendeu, tem que ter uma fonte, uma referência, uma citação. Outra questão bem comum é a redundância. Aqui, nesse trecho, a redundância está bem nítida, certo? Eu sublinhei para vocês verem. Mas existem alguns casos que a redundância está espalhada ao longo do texto. Existem alunos que eles pegam uma mesma ideia e eles colocam no primeiro parágrafo, aí no terceiro parágrafo ele repete essa mesma ideia, ele não utilizou a mesma expressão, ele não utilizou o mesmo conjunto de palavras, né? Como aqui tem aqui, aprendizagem da leitura nas séries iniciais, isso é a redundância. Mas o aluno ele pegou a mesma ideia e ele está trazendo recorrentemente ao longo do texto. Isso também é uma redundância, deixa o texto desorganizado e faz o leitor achar que está girando em looping, sem entender o que ele está lendo, porque sempre ele voltou para a estaca zero, que é aquela ideia inicial, tá? Então, esse outro caso aí eu não trouxe nenhum exemplo para vocês, porque a gente teria que analisar um texto completo para a gente achar esse tipo de redundância, tá? Mas essa redundância aqui que vocês estão vendo, eu não vou nem ler completamente o trecho, vocês já devem estar vendo aí que o autor colocou duas vezes, muito próximo, a questão da aprendizagem da leitura nas séries iniciais. E mais lá no final ele ainda fala dificuldades encontradas na leitura, né? Então tá focando muito leitura, 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 ok? E por último, eu vou trazer aqui para vocês o elo entre períodos e parágrafos. Isso aqui não é também uma obrigatoriedade, mas isso ajuda com que seu texto tenha coesão e fluência, tá? Quando você usa algumas expressões para ligar a ideia entre os períodos ou os parágrafos, os períodos dentro de um mesmo parágrafo ou os parágrafos, né? Aqui nesse primeiro caso é um elo entre períodos. Essa parte amarela foi a parte que eu inseri, tá? O texto do aluno estava sem a parte amarela. Então, eu vou ler a partir do segundo período aí. Os equipamentos eletroeletrônicos estão inclusos nesse meio evolutivo, porém, nem sempre esse progresso tecnológico garante um rendimento eficiente sem o uso exacerbado de energia elétrica. Capacitores e indutores são componentes que podem ser integrados. Olha só, ele vem com a ideia, né, da falta de eficiência, do rendimento ineficiente, aí parou, aí
capacitores e indutores, aí você fica, sim, o que é que aconteceu com a ideia do consumo eficiente? Claro que se você lê e dá uma pequena refletida aí, né, sobre o que o autor está colocando, você vai entender que os capacitores e indutores, né, vão ajudar nessa questão aí da eficiência. Mas aí o autor está exigindo que você faça esse processo. Né? Enquanto se ele já tivesse inserido esse elo de ligação entre os períodos, ele faria esse processo de interpretação por você, facilitando com que você se centralizasse em outros aspectos do texto e não tentando gerar ligação entre os períodos, certo? Então, desse jeito aqui, ó, inclusive esse autor ele utilizou esse subterfúgio entre o primeiro e o segundo período, quando ele coloca assim, ó, a tecnologia está em constante processo de evolução, assim como a civilização humana. Os equipamentos eletroeletrônicos estão inclusos nesse meio evolutivo. Quando ele usa nesse meio evolutivo, ele está fazendo referência à ideia que ele trouxe no primeiro período, certo? Ele poderia até, para se tornar mais ainda didático, ele poderia ter botado nesse meio evolutivo, né, que é um aposto de explicação, ele poderia ter colocado lá no início do período. Nesse meio evolutivo, os equipamentos eletroeletrônicos nem sempre estão inclusos nesse processo. Né? Ele poderia ter rearranjado esse trecho, certo? Esse período. E aí, segue aí o terceiro período, né, com a minha sugestão aí de elo. Agora vamos para elo entre parágrafos, tá? Essas partes em amarelo foi eu que inseri. O aluno colocava esse primeiro parágrafo que está citado, né? O aluno colocava: há alunos que acompanham normalmente o ensino proposto pela escola, mas também existem alunos que não acompanham esse padrão. Ok. Só que ele vinha falando anteriormente sobre essa questão da forma de ensinar dentro da sala de aula. E aí eu só fiz colocar uma menção à ideia anterior, nesse processo de ensino que vinha sendo explicado. Há alunos que acompanham normalmente, certo? E aí, no parágrafo de baixo, o aluno colocou uma maneira de fazer com que o rendimento dos alunos seja satisfatório é mostrando na prática o conteúdo. A ideia no parágrafo, por si só, ela está completa, mas aí eu não consigo mostrar o que essa ideia, né, questão de satisfatório, está relacionado ao que eu falei anteriormente. Então, eu coloco uma maneira de resolver o problema acima exposto. Qual é o problema acima exposto? Que alguns alunos acompanham e outros não acompanham. Né? É fazer com que o rendimento dos alunos, e fazer com que o rendimento dos alunos seja satisfatório, é mostrando na prática o conteúdo abordado em sala de aula. Né? Aí ele vai defender a questão da prática. Ok? E aí eu coloquei também a questão do anormal aqui, que o aluno também utilizou na mesma explicação do que eu falei anteriormente, quando o aluno colocou normal, né? O que é considerado anormal? O autor não explica. Ele tem que trazer aqui uma série de referências do que seria esse anormal. Aí o autor ele usou esse subterfúgio de colocar aspas, né, na palavra anormal para dizer assim, é um coloquialismo, né? É uma expressão que eu estou colocando aqui, mas pode ser que ela não esteja se refletindo no significado convencional da palavra anormal, né? Só que em texto científico a gente só usa aspas exclusivamente para citações, tá? Então, se ele está usando um aspas aí, não vai fazer sentido nenhum. Agora que a gente passou pelos principais erros e principais sugestões de melhoria de um trabalho científico, nós vamos analisar um texto de um aluno aqui que deixou como voluntário, né, para gente analisar o texto por completo, tá? Então, esse aluno, ele tem como problema o seguinte: existe uma percepção diferenciada entre os gêneros acerca da inserção da mulher na ciência?
que ela quer saber aqui, se o homem enxerga a inserção da mulher na ciência de forma diferente com que a mulher enxerga a inserção da mulher na ciência, tá? Vamos ler aqui o texto desse aluno. Um dos maiores impactos na sociedade contemporânea se deu inicialmente a partir do machismo que mulheres sofreram após tentativas de ingressarem nas grandes áreas de pesquisa científica. Aí veja só, esse parágrafo, se você lê a primeira vez, você tem que ler pela segunda e pela terceira vez para você compreender o que é que o autor queria trazer aqui, né? Vou até contextualizar aqui o comentário que eu coloquei aqui do lado. Olha, tem muita informação aqui. Traz um impacto na sociedade, além da própria sociedade contemporânea, né, que a gente já usou isso como um bordão, tudo que é texto a gente começa na era globalizada, na sociedade contemporânea, na era da tecnologia, da informação, então isso já virou um bordão para a gente iniciar texto. Mas, enfim, tem a questão do impacto na sociedade, tem a questão do machismo e tem a questão das mulheres ingressando na pesquisa. Então, a gente fica confuso com uma série de conceitos, aí é uma miscelânea de conceitos que estão introduzidos aí nesse primeiro parágrafo, jogados tudo de uma vez, agora e tudo junto, né? Então, eu coloco aqui que o parágrafo da introdução, esse parágrafo inicial, né, ele deve ser sempre o mais impactante e também deve ser o mais claro, porque é ele que vai prender o leitor para os próximos pontos, né? E aí, eu até dei como sugestão para que essa autora iniciasse trazendo algum dado, né, algum dado de algum estudo, de alguma pesquisa recente que mostre aí a discrepância entre o número de mulheres e de homens na ciência, porque se ela traz isso, ela já traz um efeito de impacto. Poxa, é mesmo? Tem tanta diferença assim? Aí depois, no texto, ela vai trabalhar questões como por que isso é fruto do machismo, né? Por que elas têm essa dificuldade de ingressar na ciência, tá? Mas de início tem que ser mais conciso e trazer algo mais de impacto. Vamos continuar. Excluídas da ciência, sem nenhuma outra razão além do seu sexo, as mulheres têm sua história conturbada de preconceitos e subestimação. Apesar desse fato, o cenário odierno, olha a palavra chique aí, achei muito bonito, né, podemos encontrar mulheres presentes em diversas áreas acadêmicas e científicas, contribuindo de forma ativa para a evolução do conhecimento da ciência. Perfeito, perfeito esse parágrafo, certo? Um grande exemplo dessa situação, veja o elo de ligação, um grande exemplo dessa situação que ela colocou ali em cima foi quando, né, Marie, aí não me peçam para falar esse segundo nome aí, né, Marie Curie, cientista e física polonesa que conduziu pesquisas pioneiras em todo o mundo do ramo da radioatividade, a primeira mulher a ser laureada com o prêmio Nobel e a primeira pessoa e única mulher a ganhar o prêmio 2 vezes. Perdeu por um voto o direito de ingressar na Academia de Ciências da França por ter ascendência judia, ser estrangeira, mas principalmente por ser mulher. Duas observações nesse parágrafo. Primeiro, é um parágrafo gigante sem um ponto no meio. Não tem um ponto, né? Parágrafos muito grandes são cansativos. Você viu que em algum momento ali eu até me perdi na leitura, né? Então, se você coloca um ponto, divide esse parágrafo em 2 períodos, vai ficar mais fácil de conduzir um raciocínio, beleza? E o segundo comentário nesse parágrafo é um juízo de valor, porque ela está falando que a Marie Curie, né, ela não entrou na Academia de Ciências da França por ser mulher. Se ela não traz algum artigo científico que fala desse fato, né, que faz uma análise histórica e prova por meio de argumentos que foi isso, ela vai acabar sendo leviana em afirmar que ela não entrou porque era mulher. Né? Será que não era porque ela não tinha competência, né? Assim, eu estou sendo advogado do diabo aqui, não estou dizendo que eu li, que a Madame Curie não tinha competência, não. Mas será que não existiam outros critérios de competência que ela não atendia? Por que eu tenho que argumentar que é somente porque ela era mulher? Né? Eu concordo que ela não entrou porque ela era mulher, óbvio, né? Eu via muita discriminação nessa época. Mas para um artigo científico a gente não pode ser leviano, tá? Vamos continuar aqui no parágrafo. Um dos principais pontos que a crítica feminista faz à ciência é demonstrar e denunciar a exclusão e invisibilidade das mulheres nesse contexto.
Resgatar a história das mulheres cientistas é importante por alguns motivos. Aí a autora coloca aqui 3 motivos por qual é importante, né, a gente resgatar a história das mulheres cientistas. E aí eu volto mais uma vez, de onde que você tirou essas informações? Né? Esses 3 motivos, eles vieram de onde? Que leitura? Tá? Então, precisa, a introdução, ela precisa trazer todas as referências quando eu trago fatos e argumentos que são, que necessitam ser provados, tá? Então, aqui também ficou pendente. Até aqui a gente viu que a autora fez contextualização, né? Ela contextualizou a problemática, mas ainda não está falando do problema dela em específico, que o problema dela é ver se tem uma diferença de percepção entre os gêneros, né? Vamos continuar aqui. Apesar de todo esse histórico, cabe questionar. Por mais que pareça arcaico, será que esta mentalidade prevalece até hoje? Por quais motivos os números trazidos no início desse texto estão da forma que estão? Será que ainda existe uma consciência coletiva que determina a mulher como exclusa do processo científico? Será que os argumentos supracitados ainda fazem sentido? Para contribuir com o entendimento de questões como essas, esse estudo busca compreender se existe uma percepção diferenciada entre os gêneros acerca da inserção da mulher na ciência. Ou seja, como a mulher se percebe nesse processo e como o homem a compreende. Quais as principais divergências nessas percepções? E deduzir motivos que levem a considerar a formação dessa concepção. Isso aqui é a problematização. Como todos os fatos falados, narrados, né, citados aqui dentro da problematização já foram evidenciados aqui na contextualização, a problematização fica bem pequena, ela somente pegou aqueles argumentos que ela trouxe na contextualização e fechou em forma de problemas, tá? E aqui, assim, o autor que terminou, aqui ficou faltando, né, descrever os objetivos, né, de forma cursiva, falar das pretensões metodológicas e da estrutura do trabalho, tá? Mas, por base, é um texto que está bem escrito, está bem bacana para ficar um texto interessante, precisa das citações, eu tenho certeza que esse autor, essa autora, deve ter lido essas questões aqui em algum outro trabalho científico, então é só resgatar essas citações, né, e complementar o seu texto, que certamente é um texto dentro do padrão. Agora vamos analisar rapidinho aqui só algumas partes desse segundo texto, tá? Esse segundo texto, eu quis trazer ele propositalmente, porque esse texto, ele tem, ao contrário do outro, ele tem uma contextualização pequena e uma problematização grande, tá? Vamos ver aqui. O ingresso na universidade... Opa, vamos ver o problema primeiro, né? Quais as dificuldades encontradas pelos alunos da escola pública na transição do ensino médio para superior? Vamos iniciar o texto. O ingresso na universidade promove significativas mudanças na vida dos indivíduos. O estudante enfrenta uma série de desafios pessoais, interpessoais, familiares e institucionais. Opa, quem falou isso? A autora está fazendo juízo de valor, dizendo que são problemas normais do aluno? Não, ela está dizendo que foi Oliveira e Dias, 2014, que falaram isso, que inclusive a citação está errada, né? Porque quando eu tenho a citação aqui, é caixa alta, Oliveira são 2 autores, né? Então, Oliveira e Dias, ponto e vírgula, Dias, 2014, ponto 2014, né? Essa é a maneira correta da gente fazer a citação, caixa alta. Tá? Então, o estudante enfrenta uma série de desafios que estão aí postos, né? A entrada do estudante no ensino superior por si já é bastante carregada pelas preocupações normais. Veja só, bastante e normais foram aquilo que eu pedi para tirar, então ficaria. Por si, a entrada do estudante no ensino superior já é carregada pelas preocupações que cabem a esse processo de transição. Ponto. Quais são essas preocupações? As preocupações ditas acima, que o Oliveira e o Dias disseram, tá? E assim eu tenho um texto com correlação.
Mediante todo esse cenário, cabe se questionar: será que as dificuldades encontradas pelos estudantes das escolas públicas possuem por pro espera aí, deixa eu ver. Será que as dificuldades encontradas pelos estudantes das escolas públicas passam por problemas diferenciados? Não sei bem o que estava colocando aqui, certo? São diferenciados, né? Aí, perceba que a contextualização quer dizer o quê? Que a contextualização é a vida do estudante que faz essa migração. Isso é o contexto. Como é a vida desse estudante que faz a transição do ensino médio para o ensino superior, né? Aí ela trouxe uma citação para fazer o contexto. É muito conturbada, blá, blá. Ela poderia trazer outras citações? Poderia, mas eu acho que aqui ela foi sucinta nesse contexto da vida do estudante que faz essa transição e partiu logo para a problemática. Que a problemática é o quê? Essa diferenciação entre o aluno do superior, do público e do privado, quando ele vai fazer a transição. Então, tudo que ela vai falar posteriormente já entra dentro do embasamento de problemática, tá? Então, tudo aqui que está aqui abaixo é problemática, porque todos os argumentos, todas as citações que ela traz para mostrar, né, ou sustentar uma hipótese de que realmente o aluno do ensino público, ele tem muito mais dificuldade de transição do que o aluno do ensino superior, tá? Era só esse ponto que eu queria argumentar nesse texto, tem outras questões aqui mais para baixo, mas o ponto principal é esse, para vocês não ficarem preocupados com essa forma de contextualização e problematização, basta que essas coisas apareçam no texto, se ela vai ser grande ou pequena, se vai vir primeiro ou depois, não tem muita importância não, tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, tá? Esse vídeo é explicação. Qualquer aluno que tiver interesse que eu faça um vídeo sobre o seu próprio texto, pode me pedir que eu faço, tá? E eu mando, mas aí eu mando para todo mundo, vai ficar público, tá? E a gente vai se falando. Um abraço e qualquer dúvida, manda aí para mim no WhatsApp ou então no meu e-mail. Abraço.